Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Mais um dia de live, mais uma segunda-feira. E hoje o nosso papo é EAD, ensino à distância, que hoje se tornou uma realidade no nosso país. O ensino à distância, que antes era visto com muita desconfiança e hoje tomou conta aí do nosso país, é a educação remota. E hoje nós iremos falar sobre esse assunto, não apenas na perspectiva do aluno, né, que muitas vezes se questiona, será que é válido? É a mesma coisa? Eu vou aprender. E também tem aqueles professores também, né, que foram pegos de surpresas com o ensino remoto. E muitas vezes eles se questionam, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer? Né? E para explicar melhor esse assunto, nós temos uma profissional que ela é especialista nessa área e ela fez mestrado nisso, ela é design instrucional, ela está super antenada no ensino remoto, ela dá aula como professora de ensino à distância há muitos anos e ela vai passar essa experiência para você que é aluno e também para você que é professor, que muitas vezes se sente meio que perdido, sem saber o que fazer com o ensino à distância, tá? E para isso nós vamos convidar a professora Nívia Lemos para fazer parte aqui da nossa roda de conversa de hoje. Só um momento, pessoal, estamos live, né? Tem uns problemas técnicos que podem acontecer, né? E aí eu tô aguardando a professora Nívia entrar aqui na nossa live para poder chamar ela para o nosso bate-papo. Vamos aguardar. Enquanto isso, gente, vai clicando aí na setinha, ó, vai convidando os amigos para participar da live junto com a gente. Só um momento, estou aqui olhando aqui. Só mais um momento. Vai convidando os amigos enquanto isso. Vamos lá, gente. Vai chamando os amigos para participar da live. Enquanto aguardamos a professora Nívia. Olá, tudo bem? Oi, Nívia, tudo bem? É uma honra recebê-la aqui hoje, nessa noite. Muito obrigada por aceitar nosso convite, participando aqui do Instituto Aprender. Eu que agradeço. Prazer sempre estar junto com você nos seus projetos. Que bom. Hoje o nosso assunto é bastante... Ainda é um assunto controverso, né? Porque tem pessoas ainda que não acreditam no ensino à distância, porque acham que não é a mesma coisa. E isso não é só para aluno, né? Tem professores também que ainda não se sentem confortáveis ainda, né? A pandemia fez com que as pessoas tivessem que se adaptar a uma realidade que elas não estavam acostumadas. E mudou totalmente o cenário educacional, né? Então, muitas crianças ficaram sem aula, muitos adultos que estavam cursando ficaram perdidos, mas no final, né, as pessoas acabaram conseguindo se ajustar, né, para poder atender e não deixar ninguém sem estudar. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria que você
falasse um pouquinho de você, dissesse quem é Nívia Lemos. Nívia Lemos, eu sou moradora do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, tenho 38 anos, sou mãe da Sofia. Por formação, eu sou pedagoga e historiadora, sou especialista em psicopedagogia e orientação educacional pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também sou design instrucional pela Universidade Federal de Itajubá e cursei o mestrado em novas tecnologias digitais. E a gente, profissionalmente, eu trabalho com educação básica até educação superior e pós-graduação. Então, tem essa carinha de novinha, mas de educação. E é por isso que a gente tenta constantemente ir se atualizando para conseguir ter uma prática profissional basicamente a vida das pessoas. É isso. Basicamente é isso. Nívia, está travando. Deu uma travada, mas a gente conseguiu ouvir. Deixa eu te... Tá, de vez em quando está travando. Não sei se eu estou travando também para você. Voltou? Voltou. Deu uma travada, mas voltou. É o meu Wi-Fi. É o meu Wi-Fi que só funciona até às 18. Depois das 18 ele cobra hora extra. Ah, tá. Entendi. Melhorou agora, gente? Vocês conseguiram ouvir melhor? Quer que repita alguma coisa na descrição ou deu para entender mais ou menos? Tava travando, mas agora eu estou te ouvindo bem. Tá um pouco de... Sua voz está chegando um pouquinho depois. Mas eu estou conseguindo te ouvir bem. Caso alguém não esteja conseguindo ouvir, aí vocês sinalizem, por favor, tá? Tá bom. Então, Nívia, nós vamos falar sobre o estudo à distância, né? E tem algumas questões que as pessoas elas levantam. Será que eu vou me adaptar ao ensino à distância? Será que o ensino à distância ele é válido? Será que o curso de ensino à distância tem qualidade? Então, as pessoas fazem esses tipos de questionamento. Então, eu queria que você esclarecesse essa questão do ensino à distância para as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir posteriormente. Perfeito. A questão da educação à distância, ela não é nada novo, né, no Brasil, desde 1996, quando a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, surge, ela já surge com as possibilidades de educação à distância no Brasil, né, com suas questões, tanto para o ensino superior, ok, para o ensino médio, com algumas questões, já no ensino fundamental, só em casos de exceção como essa que a gente está vivendo. Para a educação infantil ainda não havia sido citada, por isso houve tanto questionamento logo no início da pandemia. Então, não é nada novo no Brasil, mas a gente veio ao longo de todos esses anos, até 2020, né, vamos dizer assim, tentando criar algumas leis, algumas questões que validassem, revalidassem esses aspectos. Então, assim, hoje, né, o certificado da educação à distância é a pergunta que eu mais respondo. Mas e o certificado de educação à distância? A maioria das instituições que formam seus alunos à distância, elas não fazem essa distinção no certificado. Pode uma ou outra ter, mas falando em termos de graduação. Mas em termos de curso livre, curso profissionalizante, normalmente não faz essa distinção e as empresas, as instituições também não fazem essa leitura. Ele estudou à distância, ele estudou presencial. O que, como todo processo profissional, como todo processo de capacitação, como todo processo seletivo, as pessoas estão interessadas em saber nas habilidades que você desenvolveu. Né? Você pode ter desenvolvido uma atividade, uma universidade presencial, conceituadíssima, mas você não fez um bom proveito daquilo. E, consequentemente, você não desenvolveu competência, não conseguiu aplicar essa habilidade dentro da sua área de conhecimento. Então, essa questão do certificado está muito mais voltado pela qualidade do que você construiu do que se o certificado realmente foi à distância ou não. O que você precisa fazer para se resguardar, entrar no site do MEC, para verificar as questões de legalização,
Se é pós-graduação, entra no site do CAPES para dar uma olhada, para ver qual a nota que esse curso foi aprovado. Então, você pode pesquisar a qualidade desse curso e se ele necessariamente é certificado. Daí para frente, é a sua relação com o conhecimento que você vai estabelecer. Porque também nem o ensino à distância, nem o presencial tem garantia de aprendizagem se não houver um comprometimento do aluno. Então, muitas vezes, as pessoas, elas pensam, ensino à distância eu não vou aprender. Você vai, mas vai depender do seu compromisso com a educação, com o que você está fazendo. Isso vai se refletir na sua aprendizagem e também na empregabilidade também do que você está fazendo, não é isso? Principalmente, né? Porque o que você conseguir aplicar vai ser muito fruto do quanto você se dedicou, né? O quanto você se aplicou. E aí isso não tem nada a ver com a modalidade. Entendi. E aí, muitas pessoas também se questionam, será que eu tenho perfil para estudar à distância? Eu não tenho perfil, não. Eu não consigo me organizar, eu não sei me organizar, eu não gosto de ler, principalmente, né, porque, infelizmente, a característica, assim, do brasileiro é muito caracterizada de que não gosta de ler, que tem pouco vocabulário, que não sabe escrever direito, que não sabe falar. As pessoas normalmente têm dificuldade de montar uma redação, de colocar início, meio e fim. Então, você poderia um pouco falar a respeito dessas competências, dessas habilidades que o aluno precisa ter, né, para que a aprendizagem dele seja uma aprendizagem significativa, se ele está inseguro, se sente inseguro de fazer o ensino à distância. Tem vantagens de estudar à distância ou não tem vantagens nenhuma para ele? Então, aí você poderia falar um pouco sobre isso, por favor? Posso sim. O que eu sempre comento sobre essa questão, quando o aluno vai me perguntar, será que eu consigo estudar à distância ou não? E eu costumo dizer o seguinte, nem todo mundo vai nascer com perfil para estudar educação à distância. O que vai determinar se cabe você estudar à distância ou não é a sua necessidade. Seja ela o seu tempo, seja ela o seu deslocamento, o valor investido naquele estudo, ou, enfim, o que a sua empresa proporciona. Então, na verdade, tem gente que desde a educação infantil já desenvolve uma autonomia. Sabe aquela criança que já chega em casa, já pega o trabalho de casa sozinha para fazer, e lembra a mãe o dia da prova? Isso é um perfil. Tá? Alguns, muitas vezes, construído pelo seu meio, pela criação que ela tem, muitas vezes já é propriamente do modo de operar dessa pessoa, e muitas das vezes ele é construído a partir da necessidade. Então, uma vez que você escolha estudar à distância, primeira coisa que a gente precisa compreender, eu falo muito isso para os meus alunos no ensino superior, é que ele precisa ter um tempo para estudar. Que as pessoas às vezes confundem. Eu vou estudar à distância porque eu não tenho tempo. Ok, o que você consegue reduzir aí é o seu deslocamento, é o tempo que você pode estudar em tempos diferentes, na madrugada, você pode estudar 4 horas da manhã, você pode estudar no domingo. Então, esses tempos são diferentes. Mas a característica principal que você tem que ter é a disponibilidade de algum horário. Porque às vezes eu recebo alunos que falam assim, mas eu não tenho tempo. Eu falei, bom, você se matriculou num curso à distância. Em algum momento você tem que, não é por telepatia, não é um curso de telepatia. Em algum momento você vai ter que realizar leitura, em algum momento você vai ter que fazer exercício. Agora, quando que você vai encontrar esse momento, vai muito da sua autonomia. E o que seria autonomia nisso? É não esperar ninguém te avisar qual é o dia de realizar a atividade. Ser autônomo, né? Ter essa automação nas suas ações. Então, quando você consegue ter essa autonomia, fazer a sua gestão de tempo, o que significa gestão de tempo? Gestão de tempo não significa deixar para estudar na última semana, se for no curso de graduação, por exemplo, 5 disciplinas. É você entender que a sua aprendizagem ela acontece durante o semestre. Se for no curso livre, que ela acontece no período determinado desse curso livre, e não necessariamente nas avaliações, até porque o modelo de educação hoje muda. Não é mais focado na prova, né? Mas sim como que você conseguiu desenvolver esses conhecimentos ao longo do curso, ao longo desse percurso, né? Tem que ter ritmo constante, é isso que a gente fala de não acumular. A gente começa com um pique, né? Organiza, compra caderno, aí compra caneta, marca texto, aí estuda todo dia na mesma hora, e aí vai caindo, vai caindo, vai caindo. Do último momento ali, mal consegue assistir às aulas.
né? Então, a gente precisa ter essa persistência, também é uma outra característica que a gente precisa ter, né? Além de, então, vamos lá, eu tive autonomia de me matricular no curso, eu sei que eu tenho que ler o material, eu tenho que ver o vídeo, tenho que fazer atividade. Qual o tempo que eu tenho na semana? Eu trabalho a semana inteira. Então, você vai escolher se você vai acordar mais cedo ou se você vai dormir mais tarde. Então, também tem um pouquinho de autoconhecimento. Você tem que conhecer como é que você funciona, né? Tem gente que não consegue ficar acordada até mais tarde. Não consigo, eu não consigo. Como antigamente eu conseguia parar a madrugada, eu ia dormir 3, 4 horas da manhã. Hoje, quando eu preciso desses momentos, eu entendi que eu funciono melhor acordando mais cedo. Então, eu boto o relógio para despertar, posso 3, 4, durmo tipo 9 horas, 10 horas da noite, boto o relógio para despertar 3, 4 horas da manhã, aí estudo até 7 horas, tomo um banho e saio para trabalhar. Isso, né, antes da pandemia ou antes de realizar as atividades que eu tenho agora. Isso é o modo que eu encontrei quando eu preciso dedicar um tempo de estudo. Mas cada um vai encontrar o seu. Então, autonomia, gestão do tempo, ritmo constante, persistência. Não procrastinar, eu acho que é o fundamental. Né? O que é procrastinar? Deixar para depois. Tem muito tempo ainda, o projeto é para entregar só em abril, mas abril vai chegar, de qualquer jeito, você adiantando ou não. Então, o que você pode fazer para tirar dúvida, entender? E não, o prazo para entregar à distância é muito rígido, né? Os prazos são muito rígidos. Então, você costuma... então, você não... Dia 28 de abril só que é para entregar o projeto. Tem muito tempo? Não, não tem muito tempo. Porque você não tem só esse projeto para entregar. Então não dá para ir deixando depois e acumulando com tudo, né? Você precisa ter essa questão, geralmente os trabalhos são em grupo, então ter essa questão da solidariedade, da colaboração. O trabalho não vai ser só do jeito que você quer, no tema que você quer, na hora que você quer, né? Então, assim, essa coisa de ceder, né? De lidar com o outro à distância é um desafio, sem conhecer. Porque geralmente, no nosso modelo tradicional, você estava numa sala de aula, onde você conhecia as pessoas, tinha amizade com elas e escolhia o seu grupo. Hoje, em modelos quando é totalmente à distância, você não faz a menor ideia de quem são essas pessoas. E aí você precisa adaptar o jeito da outra, o jeito que ela fala, eu não gosto, me incomoda, me irrita, mas você tem que trabalhar com ela, porque no mercado de trabalho vai ser assim. Então, assim, bem de modo geral, o que é principal que eu destacaria seria a questão da autonomia, de você não precisar ter ninguém mandando para você estudar, para você fazer uma prova, para procurar o professor para tirar uma dúvida, o professor está lá à disposição. Né? Essa questão de persistir, ter ritmo e gerir seu tempo da melhor maneira. Né? Porque esse é o benefício da EAD que não pode se tornar um problema, a questão da mobilidade do tempo. Né? Às vezes é tão móvel esse tempo que a gente se embanana com ela e não sabe lidar. Então, isso é uma questão muito importante. Olha, a Kátia João, ela colocou uma pergunta aqui. Vocês observam alguma diferença na qualidade dos cursos EAD de humanas e exatas? Na verdade, Kátia, obrigada pela pergunta. Essa pergunta é bem interessante, porque as pessoas geralmente têm um estereótipo na cabeça, né? Que as áreas de humanas são muita conversação e que as áreas de exatas são muita prática. Na verdade, na minha experiência, dentro do mundo da EAD, eu percebo que o que faz diferença são as metodologias escolhidas pelas instituições. Porque, na verdade, se eu posso ter exatas ou humanas, se eu não pratico, se eu não converso, se eu não colaboro, se eu não em prática aquela teoria que eu aprendi, se o professor não consegue colocar o aluno como protagonista, se for só aquela aula massiva, em qualquer uma das áreas a gente não vai ter sucesso na aprendizagem. No ensino superior a gente tem aí o ENAD, né? No ensino médio a gente vai ter o Enem como sensor disso. Será que essa metodologia que essa escola, que essa rede utilizou, essas métricas, ela é boa ou não? Então a gente vai saber, teoricamente, né? Nem sempre é assim, mas teoricamente a gente vai saber lá se essa metodologia deu certo ou não. Mas eu não acho que é a qualidade do curso de humanas entre humanas e exatas. Eu acredito que está mais na metodologia que a instituição escolheu. Então, teoricamente, se um curso de humanas, algumas pessoas acham que é mais fácil fazer à distância, que é mais leitura e tudo mais, como que a gente correlaciona com a prática? Como que a gente faz essas conexões com o mundo do trabalho dentro da área de humanas? Nas exatas, né? Se eu posso ter uma metodologia que me favoreça, posso ter um laboratório virtual. Eu trabalho numa instituição, por exemplo, que agora na pandemia a gente está adaptando é um curso de pedagogia, a gente está adaptando a brinquedoteca virtual. Então a gente tinha a nossa brinquedoteca presencial para trabalhar as questões do lúdico, da brincar, e
a gente achou que ia durar 6 meses, 1 ano, 18 meses, e tá aí. Então, nada mais prático. Então, essas questões são metodológicas. E é isso que vai determinar a qualidade do curso, e não somente se ela é de exatas ou de humanas. Obrigada pela pergunta, Kátia. Isso é uma dúvida muito constante. Então, nós estamos falando aqui do aluno, né, de como ele percebe, mas tem professores também que estão acompanhando a nossa live. E esses professores, né? Porque, assim, durante a pandemia eu vi muitas discussões em relação a isso, né? Estou fazendo atualmente outra graduação e eu tenho bastante professores que já são idosos e até mesmo os que são jovens e que não têm habilidades tecnológicas, porque não é porque a pessoa é mais velha, não, porque tem muito jovem, muito adolescente que ele só sabe mexer no Facebook e no Instagram e não sabe fazer um e-mail, não sabe mandar um e-mail. Então, tem professores jovens também que não têm muita afinidade com a tecnologia, não, e que muita gente se sente perdidos no meio disso. Como é que eu vou ensinar? Até porque os métodos, eles são tradicionais, a grande maioria. E muitas vezes as escolas até que informam que tem uma metodologia diferente, quando você olha lá mais para dentro, você percebe que a metodologia tem ainda um perfil ainda tradicional. Então, para esses professores, né, porque no nosso bate-papo, né, nós conversamos, até colocamos sobre metodologia e avaliação. Essas informações servem para o professor e para o aluno entender também como funciona o outro lado, né, porque às vezes ele só olha de uma forma, né, como o aluno, então para ele ter uma visão mais global de como funciona esse processo de ensino e aprendizagem entre aluno e professor. Essa relação é muito importante você falar sobre isso, Kátia, porque às vezes o aluno questiona o processo no qual ele está inserido, sem entender, ele também parte da instituição, às vezes não complementa essa questão, de entender que hoje o processo educacional, a gente vive numa sociedade em rede, né? A gente vive numa sociedade da informação, onde não cabe mais o papel do professor ir para a sala de aula para dar aula. Né? Para dar aula, qualquer YouTube está dando aula, qualquer Academy está dando aula muito melhor do que alguns professores, até quem sabe que a gente conhece. Então, essa questão da tecnologia, ela não é mais uma opção, ela é uma condição para a educação do século XXI, que a gente já está mais do que inserido aí. Né? E vem as questões de educação 4.0, 5.0, enfim. Mas a questão metodológica para os professores que estão chegando não, mas que estão transformando as suas maneiras de ensinar, a gente precisa entender que não é mais uma opção como era antigamente. A própria LDB, como eu mencionei, a Lei de Diretrizes e Bases, trazia algumas questões de tecnologia como opção. Já a BNCC, ela dá um outro relato, ela traz uma outra abordagem. Já é uma condição, né? Os objetivos, as metas lá 5 e 6 falam muito disso, de que não é uma condição, ela já parte do pressuposto que as questões tecnológicas, que a gente precisa formar um aluno para criticar, né, para entender essas questões tecnológicas. Então, se a gente está numa sociedade em rede, a gente está numa sociedade de informação, então admite-se um novo papel de professor e aluno. Né? Esse novo papel de professor-aluno, de mentores, mentorado, né? Que basicamente a gente fala muito sobre isso. Então, o que é o mentor? O mentor é aquele que leva o outro a aprender, é aquele que conduz realmente a um processo de aprendizagem. Mas o processo de aprendizagem, a gente tem vários autores que vão discutir sobre isso, ele é um processo interno. Ele é influenciado por questões externas, né? Pela relação com o outro, pela interação, o Bigode você fala muito sobre isso, mas de toda forma a gente também tem outros autores que complementam que a questão da aprendizagem é um processo interno. O que isso significa dentro do aspecto metodológico? Que o professor ele tem que levar essa condição. Ele não tem que trazer necessariamente só a perspectiva de eu vou dar aula e o aluno assistir aula. Não, ninguém vai dar aula nem ele vai assistir aula. Necessariamente vai se trabalhar conteúdos. Quando a gente desenvolve esses conteúdos se transformam em aprendizagens, né, em diferentes aprendizagens, a gente começa a entender que essas metodologias realmente fazem falta. E o que faz falta? O celular do aluno é vídeo, o computador dele tem cor, o tablet dele se movimenta, o jogo do PlayStation também, né? O PS, não sei das contas, também.
e o professor está lá, estático no PowerPoint. E é por isso que a gente entende que a verdade. cabeça dele, neuropsicologicamente falando, não funciona mais em 2D, né? Não funciona mais em só a questão escrita. Eu tenho que usar o escrito, eu tenho que usar o áudio, eu tenho que usar o jogo, eu tenho que usar uma gamificação para que ele se sinta motivado, eu tenho necessariamente que utilizar até, né, a questão da aprendizagem adaptativa, né, nas plataformas aí online que a gente vê. Eu vou dar uma... Qual é a grande questão da educação hoje, né? As modalidades que a gente vai falar daqui a pouco. Qual é a grande questão? É personalizar o ensino. O que é personalizar o ensino? É eu ter diferentes níveis de alunos dentro de uma turma e que o professor, na posição de mentor, consiga desenvolver todo mundo. Só que eu não posso partir que todo mundo esteja no mesmo nível de aprendizagem. Então, quando eu tenho uma tecnologia, uma educação remota, ou um ensino remoto, uma educação à distância, eu estou partindo do princípio que existem níveis diferentes. Eu vou atender isso, mas individualmente? Não, eu tenho que oportunizar. E quando eu oportunizo, eu dou a oportunidade dele trabalhar com um projeto que ele goste, eu dou a oportunidade dele trabalhar com um problema que está dentro ali na cara dele, na vida, e uso a tecnologia como meio, né? E não como fim. Esse é meu grande lema aí da vida, de 20 anos aí de educação, é entender que a gente precisa utilizar a educação como um meio e não como fim. Se for só para usar um computador, só para usar um aplicativo, um celular, às vezes o quadro branco tem a mesma eficiência, no e-mail tem a mesma eficiência, mas depende de como que a gente faz isso. E aí você mencionou uma parte que pega muito na questão das especificidades, porque a turma não é homogênea, além de ser heterogênea, tem as inclusões. Porque nesse período de pandemia, eu sou psicopedagoga, atendo no recreio, mas esse período de pandemia foi suspenso tudo, né? Atendimento psicopedagógico remoto para algumas crianças realmente não funcionam. E eu recebi alguma procura de alguns pais, né? Porque na época eu também vendia alguns jogos educativos, que eles não sabiam o que fazer com as crianças. Vou comprar uns jogos educativos, lúdicos, para ver se meu filho aprende alguma coisa. Porque a criança que tem alguma questão neurológica, algum transtorno de distúrbio, isso também é uma questão. E não é só criança, porque muitas vezes os assuntos, né, eles são colocados criança com TDAH, criança com autismo, criança com déficit de atenção, criança com isso, criança... Mas tem os adultos que têm tudo isso, porque são esses transtornos, eles não terminam, eles não têm cura, então eles continuam na vida adulta e muitas vezes isso não é mencionado, mas é encontrado nas universidades também, é encontrado nos cursos técnicos, né? Nós trabalhamos em um lugar que tinha uma turma, eu acho que você também chegou a dar aula para eles, que tinha uma turma com vários adolescentes surdos. E nós tínhamos uma professora, uma pessoa... Tinha 10, uma mesma turma. Nós tínhamos uma intérprete que fazia essa mediação para que nós conseguíssemos dar aula para eles também. Então, é um desafio grande aprendizado. Grande. Foi um grande aprendizado mesmo. Eu vou ler aqui, a Ivanete Maria, ela colocou assim, os professores têm que reaprender juntamente com os alunos para poder se encaixar com essa nova maneira de ensino. É isso mesmo, Ivanete. Muito obrigada. Perfeito. Perfeito, Ivanete. Essa questão do reaprender, a gente tem que ter muita humildade para poder entender. Lembra daquela relação de mentor e mentorado, aquela antiga relação de aluno-professor que a gente tinha? Aquela relação de que o professor tem que saber tudo, a gente está cansado de saber que não existe espaço mais para esse professor. E alguns professores se sentem desconfortáveis quando eles, às vezes, trazem para os alunos que ele não sabe fazer algo relacionado à tecnologia. Mas nenhum professor é obrigado a conhecer todas as tecnologias, porque hoje é 2021. Você pode fazer um curso maravilhoso de tecnologias educacionais. Você vai conhecer 17 modalidades, aplicativos, sites, aplicações para você poder trabalhar com o seu aluno. Em 2023, essas aplicações já estão caídas, você às vezes não consegue acompanhar todas elas, e aí você vai aprender com o seu aluno como é que faz. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. TikTok.
né, dando aula de história, ensino fundamental, esses jovens aí, onde que eles estão? É a pergunta que eu sempre me faço. Aonde os meus alunos estão? Porque é lá que eu preciso estar. Né? Não adianta tentar trazer para uma plataforma fora, a gente até tem formalmente, mas eu tenho que levar onde ele já está. Então, ele está no TikTok. Eu sei mexer no TikTok? Não, não sei mexer em tudo no TikTok. Absolutamente não. Mas qualquer jovem ou criança de 7, 9, 11, 13 anos de idade vai me dar aula de TikTok. O que eu preciso saber? Que existe um recurso tecnológico que está na boca da galera, que está na cabeça da galera, que ele é uma forma de trazer informação em vídeos curtos de uma forma divertida, com recursos diferenciados. E aí, a sua aptidão como docente diz, então, posso fazer o seguinte, quem não, quem nunca, né? Eu sim, eu não, eu posso criar uma atividade para que esse grupo realmente vá lá, pegue um conteúdo histórico e conte, faça uma paródia, por exemplo, de um momento histórico do Brasil ou de qualquer outra época que seja, utilizando o TikTok. Isso é uma atividade que você vai fazer, mas, Lívia, eu não sei usar TikTok. Como é que eu vou fazer isso? Quem vai te dizer como é que faz TikTok são os seus alunos. Deixe ser surpreendido, deixe isso claro para eles que não tem problema nenhum. Aí você vai dizer para ele, preciso de alguém aqui que me explique. Você já tem que saber mais ou menos, né? Alguma coisa você já vai olhar para planejar a atividade. E aí deixa fluir. E aí você vai ser surpreendido, mas muito. Além de aprender, porque você vai falar, eu não sabia que podia fazer isso, eu não sabia que podia fazer dessa forma, colocar lá a foto lá atrás e ele conversando com a foto, e bota a musiquinha, dança para lá, dança para cá. Você não precisa fazer isso para sua aula, se você quiser, ótimo. Senão, mas quem faz é ele. Mas ele está entendendo que todo aquele conhecimento, todo aquele conteúdo que você trabalhou em sala de aula, pode ser sintetizado, pode ser compartilhado de maneiras distintas. Esse é o benefício da tecnologia, para você engajar uma turma de 6º ano para falar de Egito, para falar de Idade Média, sem ter que mostrar um filme da Idade Média lá, que está totalmente descontextualizado da realidade dele. Então, é mais ou menos isso que a Ivonete, né? Ivonete, isso, perdão. A Ivonete traz para a gente o reaprender. Eu acho que está muito nesse sentido, a gente se permitir aprender com os nossos alunos e, consequentemente, inovar nas nossas propostas metodológicas. E aí é que entra aquela questão de estar estimulando protagonismo e autonomia. Se o aluno se sente fazendo parte do processo, ele fica muito mais motivado, fica engajado, a aula flui melhor, né? Ele se sente importante. Isso não é uma coisa para a professora, né? Ele não é um depósito, né? Igual hoje se discute muito na educação, que a gente vai colocando ali, ó, informação e ele vai, igual na nossa época de escola, que a gente ficava só ouvindo o professor, não havia discussão, não havia debate, não havia nada. Era praticamente um monólogo, né? Ele falava e a gente tinha que depois que decorar aquelas apostilas, aqueles questionários imensos que não faziam sentido para a gente, né? E se for perguntar o que a gente lembra muito pouco. A Ivonete lembrava só do questionário para fazer a prova, né? Exatamente. Ela colocou mais algumas coisas aqui que eu vou ler, Nívia. Ela colocou, é completamente diferente, tanto para o professor que não tem a dimensão, se o que ele está passando está sendo, eu não entendi, está tendo atacado, deve ter sido o erro do celular, tendo atacado, ensinado ao aluno estar aprendendo como deveria, assim, eu acho que ela quis dizer se ele não tem dimensão, assim, no ensino remoto, porque você não fica ali do lado, se realmente ele está aprendendo ou não, né, se realmente ele está se apropriando. Ela colocou mais alguma coisa aqui embaixo que eu vi. E é sobre isso que eu acho que é importante, só para a gente não perder essa fala dela, que é importante a gente pensar se no ensino remoto, ou educação à distância, tem esse debate, né? Rapidinho, só qual é a diferença de ensino remoto para educação à distância, né? Ensino remoto é quando a gente tem eu tenho atividades para serem feitas, tem um texto para ser lido, não necessariamente tem alguém lá mediando, e também não foi planejado para isso. Mais ou menos é o que aconteceu na pandemia, o ensino remoto. Não é educação à distância, porque a educação à distância ela foi pensada, planejada, as estratégias, a avaliação, os objetivos. Ela tem toda uma estratégia justamente para entrar nisso que a colega falou. Essa questão de como é que eu vou saber se eu tenho devolutivo ou não. Que feedback é esse? Na educação à distância, a gente vai planejar. Eu tenho uma atividade que tem feedback, eu tenho uma atividade para ele me dar um retorno, fazer um relatório para saber se ele leu o texto.
quando a gente planeja uma atividade, eu crio recursos, eu crio mecanismos para entender se essa turma, eu faço um quiz, eu tenho ali vários recursos que vão me dando um termômetro se essa galera está conseguindo compreender o que está sendo dito ou não. Já quando o ensino remoto acontece, como a gente teve muitos exemplos, a maior parte dos exemplos que não houve tempo para esse planejamento, a gente não consegue planejar essas atividades. Nossas atividades continuam sendo só um questionário, só uma prova. Então, essa é a grande questão. Quando a gente consegue fazer esse planejamento de avaliação, a gente consegue trazer isso de uma forma muito mais diluída, e dá para a gente perceber, eu crio um outro recurso tecnológico, eu divido eles em grupo, crio um vídeo, né, compartilha uma outra rede social, faz uma apresentação online lá para eles irem respondendo na hora, usa um Kahoot, enfim, usa uma série de outros recursos, eu planejo, consigo ter essa devolutiva ao longo do processo e não numa única prova. Por isso, a gente também, quando for escolher uma instituição para fazer educação à distância, a gente precisa entender qual é o modelo didático que essa instituição utiliza, seja ela graduação, curso técnico, curso livre. Tem muita gente no YouTube que já faz isso. Se você procurar, pode assim, avaliação de ambiente virtual de instituição. Você encontra lá um pessoal que entra, consegue as senhas de várias instituições e vai lá e mostra, ó, aqui tem vídeo, aqui tem texto, ó, esse aqui tem só uma prova, esse aqui tem 5 trabalhos durante o semestre, ou então no ensino técnico, aqui ó, tem estágio online, tem laboratório de física online, esse aqui não tem. A galera já faz uma comparação entre esses ambientes, você pode buscar isso para saber se você se adaptou mais ou menos àquela instituição, àquele local. Uhum. Ó, a Ivanete colocou mais uma. Olha, Ivanete, muito obrigada. Estamos adorando as suas perguntas, as suas colocações, porque elas enriquecem a discussão aqui sobre o ensino à distância. Realmente fica muito complicado para o aluno, porque cada um tem seu tempo de aprendizado e suas dificuldades, e que se destaca mais quando quando ele tem dificuldade, isso acaba se intensificando pelo computador. Sem falar nas pessoas portadoras de deficiência que precisam de atenção especial. Eu, que sou cadeirante, sei bem como é isso. Foi difícil para mim. Graças a Deus, terminei o ensino médio. E para mim, que tem deficiência motora, dificuldades na minha mão esquerda e direita, então fica muito complicado o ensino pela internet. Somente a presencial melhora para mim. Agora, motivação eu tenho de sobra, tanto que já fiz a prova do Enem e estou tentando uma vaga na faculdade. Nossa, que bacana! Maravilha. Que legal! Maravilha, parece. Temos certeza que você vai chegar lá. Muito bacana. Muito bom. Excelente depoimento. Obrigada mesmo por compartilhar a sua história, porque além de inspirar outras pessoas, é importante que a gente, dentro da educação à distância, também compreenda essas questões. A questão da adaptação, quando a gente pensa um curso, vamos olhar o outro lado do balcão, como a Kátia sugeriu. Quando você necessariamente pensa um curso, você necessariamente tem que pensar em todas essas possibilidades, né? Aquela coisa do desenho universal, aquela coisa de você não tem que fazer um curso para ledores, você não tem que fazer um curso para... Não, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Eu vou fazer um material didático e eu, naturalmente, nesse material didático, eu tenho que trabalhar diferentes linguagens e quando eu vou utilizar uma plataforma, essa plataforma ela tem que me permitir recursos, seja para aumentar a letra para quem tem baixa visão, eu tenho que ter um recurso que vai fazer automaticamente essa leitura desse texto. Eu vou naturalmente pensar na questão de esse vídeo que eu vou criar, ele já ter a sua legenda em Libras, né? Então, todas essas questões que a gente precisa desenhar e pensar, os cursos e as nossas formações, ela já deveria partir do princípio da inclusão, porque você quer algo mais democrático do que, no caso da colega que compartilhou com a gente, ela é cadeirante, então talvez essa mobilidade, até pela cidade, né, pelo desenho da cidade que a gente tem, óbvio que existem limitações, mas existem pessoas que talvez nem consigam ter a mínima mobilidade. Essa pessoa não vai estudar porque a plataforma não permite atender a questão motora, por exemplo, uma questão de baixa visão, que por acaso ela possa ter, ou surdez, enfim. Todas essas questões precisam estar na formação dos professores,
né? A gente tem que ir lá atrás, não a gente cobrar da instituição. É todo um contexto, tem que ter política pública que forneça, que cobre das instituições um currículo, que forme esse professor para poder pensar essas diferentes linguagens. A gente tem, na educação pública, né, de qualidade para todos, que é o que a gente tanto defende, a educação tem que partir desse princípio. Os espaços físicos precisam permitir essa acessibilidade completa. Então, tem uma série de questões para a gente poder necessariamente pensar nessa educação de qualidade para todos, ser verdadeiramente, e não trabalhar com gambiarras, né? Eu tenho um vídeo, aí depois que eu coloco o vídeo, eu tenho um aluno que diz que eu percebo, né? Eu não fiz nenhum diagnóstico para entender qual é o meu público, aí depois que eu começo, eu percebo que esse aluno não é não ledor, que aí eu vou proporcionar aí talvez uma legenda, aí eu vou começar a pensar na adaptação da plataforma, não é para pensar em adaptação, é para pensar desde o início esse processo de uma maneira inclusiva, para que todos pudessem ter direito a ela de toda forma, né? Desde o início. Ela colocou aqui também se esse tipo de ensino foi pensado na inclusão dos deficientes. Aí você até citou alguns exemplos de Libras, né? Porque ela falou que tem dificuldade motora nos membros superiores, então, para escrita. Então, essa questão dela, por exemplo, se existe uma atividade a ser realizada, a instituição está preparada para te ajudar ou para te ofertar, já que é à distância, né, algum mecanismo onde você tem algum tipo de tábua, algum tipo de conexão com teclado especial. Isso faz parte de um diagnóstico quando você chega numa instituição, né? Seja ela graduação, seja ela ensino técnico, seja ela profissionalizante. Se eu ofereço esse curso, eu tenho que entender quem é o meu aluno. Quando eu entendo quem é o meu aluno, eu tenho que trazer estratégias e mecanismos e recursos para que a aprendizagem dele seja não igualitária, mas equitativa, né? Eu tenho que ter equidade nisso, eu tenho que dar condições para que todo mundo aprenda da mesma maneira. Então, essa questão, por exemplo, que ela sinaliza da questão motora, é uma questão que precisa ser identificada, dando exemplo da graduação, lá no vestibular, quando ela faz a inscrição para o vestibular, eu deveria saber que naquele dia tem uma pessoa que tem essa necessidade, tem, de uma maneira natural, quando ela chegar para ali para fazer a sua assinatura, ao invés, ela precisa disso e o computador é aquele ali, e não transformar as coisas de uma maneira que não fica bacana para ninguém. Então, você já chega em desvantagem, um estresse físico, emocional, um desgaste, para poder ter direito àquilo que deveria, que a instituição tem que fazer parte do planejamento estratégico da instituição, esse processo de inclusão. E uma coisa também, Nívia, que a gente, como professor, nós temos que estar atento às coisas que acontecem na sala de aula, porque muitas vezes o aluno ele não verbaliza a necessidade dele, muitas vezes a gente não é informado como professor, ninguém avisa, coordenador, direção, ninguém fala nada. Então já aconteceu um caso de eu estar dando aula para uma turma, né, era curso FIC, e aí o meu slide estava de um jeito. E aí um burburinho assim de aluno, e você preste atenção, pesquei. Tinha um aluno que tinha baixa visão. E a forma que eu coloquei o slide era péssimo para ele. Ele não enxergava, porque eu coloquei o fundo preto, acho que era preto. Aí eu ouvi, aí eu cheguei próximo a ele, eu falei assim, você não enxerga? Aí ele falou, professora, é melhor para mim com fundo branco, a letra grande. Aí eu tinha tantos slides, eu fui lá e modifiquei todos os slides, e aí na aula seguinte ele já se sentiu incluído, porque nós temos que observar, porque às vezes o aluno também não fala, ele fica constrangido. Normalmente não. É exposto, essa exposição, ela tem que fazer... Porque é nesse momento que a gente tem que pensar por que a gente caminhou tanto para uma perspectiva de inclusão na educação, né? É justamente para as pessoas entenderem que as pessoas têm, cada um, né? Eu tenho as minhas limitações, né? Aquela pessoa que vai precisar de uma limitação especial tem a sua, e que a gente precisa pensar e imaginar um mundo que as pessoas são diferentes. Da mesma forma que eu tenho uma voz diferente, eu tenho uma necessidade de enxergar, eu preciso de óculos, o outro precisa de uma letra um pouco maior, o outro precisa de um teclado específico por conta da dificuldade
motora, outra, cada um vai ter essa necessidade específica, seja ela física, seja ela psíquica, neurológica, enfim. A gente precisa entender o mundo com mais diversidade, né? Com um olhar muito mais pleno para essas coisas e com naturalidade. O que me incomoda, às vezes, nas questões educacionais, é que esse processo de inclusão, às vezes, ele é expositivo para esse aluno, e isso desmotiva. Na verdade, ele tem que fazer parte de um processo, ainda mais nas áreas de formação docente. Ainda mais nas áreas de formação docente, entender a diversidade, que aquela diversidade do colega de turma é uma diversidade do próximo aluno dela, e que todo momento tem oportunidade de aprender. Eu já tive, como no caso onde a gente já trabalhou, ter aluno, às vezes, surdo, e o tradutor não foi no dia. E às vezes a gente não sabia, que é o primeiro dia na turma, ninguém avisou, e aí professora como faz, e aí ele mesmo resolveu, falou para o colega, eu faço, né, ele dizendo que fazia leitura labial, e aí automaticamente a gente trocou de lugar, deu de posição, passei a falar mais pausadamente, que para mim é um grande desafio, e isso é um momento de aprendizado para todo mundo. Né? Mas isso tem que partir de um princípio, de uma identificação, de um diagnóstico, para que essa situação não seja uma surpresa, para que a gente possa dar oportunidade de aprendizagem igual para todo mundo. Tá. A Ivanete também colocou aqui que se tivesse dispositivo para a pessoa falar no computador, ao invés de escrever, seria ideal. Falar e o computador escrever seria ideal. Para mim, os professores são as classes de trabalhadores que deveriam ser mais valorizadas, pois vocês é o futuro da nossa nação. Sem vocês não existem outras profissões. Ai, que linda. Muito obrigada, Ivanete. É muito bom saber que nós, professores, né, também somos percebidos, né, não só pela nossa classe, mas a quem nós impactamos de alguma forma, a nossa importância na sociedade. Nívia, nós já estamos chegando ao final, mas eu queria fazer duas perguntas. Passa rápido, Zé. Passa muito rápido. Uma pergunta, porque eu acho que tem muitas dúvidas sobre as modalidades híbrido, EAD, meio a meio. Como é que é isso? Explica para a gente essas diferenças, porque o ensino à distância tem as suas diferenças também. Tem sim. Então, a gente costuma chamar tudo de EAD, né? Mas, na verdade, dentro do universo da educação à distância, existem diferentes modalidades. A gente pode destacar algumas delas. Então, tem aquele curso que é 100% EAD, ou seja, ele é totalmente à distância, e aí há alguma diferença entre eles, você tem que verificar. Se ele é um curso totalmente à distância, ou seja, não tem encontro presencial nenhum, você pode se perguntar ou perguntar à instituição se ele é mediado ou não mediado, né? Porque a gente pode ter um tutor para tirar suas dúvidas, ou aqueles cursos que a gente faz, geralmente para melhorar o currículo e tudo mais, que está mais na classe dos Massive Cursos, né? Dos MOOCs, aqueles cursos que você entra, lê o conteúdo, faz a prova, ganha um certificado. E aí a gente não tem a sua dúvida é você voltar no material e ler de novo. Isso é um formato que funciona para determinado grupo de pessoas que assim se identificam. Um outro formato são aqueles cursos 100% à distância, mediados. Isso significa o quê? Que você estuda, tem um conteúdo, seja em vídeo, seja em texto, e você tem uma pessoa, faz atividade, você tem uma pessoa com horário marcado, ou no chat, ou no fórum, para lá te ajudar a resolver aquelas suas dúvidas. Então, 100% à distância? Totalmente à distância? Sim. Tem tutor ou não tem tutor? Tem professor ou não tem professor para poder ajudar? Então, essa é uma questão. Para isso, existe um perfil, sim. Né? Tem que ter um perfil muito autônomo, é você que é o responsável pela sua aprendizagem. Né? Qual o seu objetivo? É melhorar o currículo, é ter certificado, ou é realmente ter um conhecimento mais substancioso sobre aquilo ali? Então, você precisa entender quais são os seus objetivos se você escolher um curso 100% à distância. Caso você escolha um curso híbrido, ou seja, um curso meio à distância, meio presencial, alguns lugares estão chamando de flex, né? Ou vão chamar de que usa a método de sala de aula invertida. Tá muito, na verdade, eu acredito muito que esse vai ser já está sendo, né? Mas quando a gente voltar da pandemia, por todo um processo, não instantaneamente, mas já vem um processo que vem lá do aprender a aprender, das metodologias, vem lá do Flipped Classroom, ou seja, da sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? Quando o aluno vai para casa, faz trabalho de casa, lê o texto e vai para a sala conversar com o professor para tirar suas dúvidas. E a partir daí, o ensino híbrido, eu acho que vai se estabelecer de uma maneira muito mais plena. Eu acho que
não vão haver cursos, principalmente no ensino superior, 100% presencial. Justamente porque a lei permite até 40% dos cursos presenciais, eles podem ser ministrados à distância. Então, isso gera um movimento aí nas instituições, seja financeiro, seja metodológico, pedagógico, contratação, envolve muita coisa. A grande questão é que o ensino híbrido, ele é isso, é o melhor dos dois mundos. Que mundo? O que é o melhor do mundo online? Você poder estudar a hora que você quer, onde você quer, da forma que você quiser. Então, você tem um conteúdo para ler, um vídeo para ver, tem uma atividade para ser realizada lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá no seu metrô, lá no seu ponto de ônibus, lá na casa da sogra, aonde você quiser. Você vai lá e vai ter contato com esse conteúdo. E o segundo momento do ensino híbrido é o presencial, que é o melhor do segundo mundo. Qual é o melhor do presencial? É a interação com as pessoas, é poder tirar dúvida, é poder botar a mão na massa, é poder praticar. Então, você não vai para a aula para poder ler. Você não vai para a aula para poder ver o professor ler o PowerPoint, porque isso você já fez lá no offline, que é o melhor dos mundos, né? Então, você vai para a aula para praticar, para colocar aquilo ali. Então, esse é o modelo híbrido. Eu acho que já é uma grande realidade, mas eu acho que tem muito espaço para o ensino híbrido crescer bastante, inclusive em outros níveis de ensino que não sejam só o superior. Um outro modelo um pouco mais recente é o HyFlex, né, que parece com o Flex e tudo mais, mas é a oportunidade de você entender, eu como instituição, como professor, oferto aquela mesma disciplina em várias modalidades, de diferentes maneiras, tá? Então, eu tenho, por exemplo, um curso onde eu vou ter uma aula presencial falando sobre a célula. E, automaticamente, eu tenho essa aula também lá online. E aí, eu posso ter assistido aquela aula online, não entendi, eu sei que lá no calendário tem aula de célula no dia X. Então, eu fui lá, essa aula não deu para mim no EAD, eu fui lá no modelo HyFlex e assisti ela presencial. Ou, de uma outra forma, a questão do HyFlex está muito mais ligado a disponibilizar a mesma aula de diferentes maneiras, para o aluno entender o que é melhor para ele. Por que isso é importante? Lembra do autoconhecimento, lá atrás que eu falei que uma característica? Você tem que se conhecer. Olha, as aulas de cálculo para mim não dá para ser à distância. Então, eu vou fazer o curso todo dessas disciplinas aqui, eu vou fazer à distância, mas essa disciplina de cálculo eu vou lá assistir uma aula presencial. Para mim, a aula de filosofia não dá para ser à distância. A aula de filosofia, para mim, tem que ser presencial. Não, mas eu percebi que língua portuguesa eu consigo fazer à distância. Então, essa oportunização de uma mesma disciplina, né, de diferentes modalidades, estar disponível numa plataforma, por exemplo, para isso, num horário diferenciado, é uma característica do HyFlex, ainda é um pouco tímida essa iniciativa das instituições, porque demanda um investimento maior, mas é uma possibilidade também, onde o aluno vai se sentir à vontade em perceber como que ele consegue tirar melhor essa questão, naquele conteúdo específico. Entendi. Basicamente, muito basicamente é isso. E para finalizar, Nívia, o que você poderia dar de dicas? Poderia dar algumas dicas para o professor, algumas dicas para os alunos em relação ao estudo, apesar que você, durante a nossa conversa, já mencionou várias em relação à autonomia, autoconhecimento, principalmente. Então, você poderia dar algumas dicas para a gente de como fazer o gerenciamento dos estudos, se vale a pena, se a pessoa está na dúvida, ela pode ir lá fazer o curso EAD, que você vai aprender sim, porque depende de você, né? Não depende só da instituição do professor, depende do sujeito como aluno. Acho que o papel do aluno, a principal coisa que você tem que fazer quando você está se disponibilizando a fazer um curso à distância, é ter credibilidade da instituição. Aonde você está fazendo, né? Você colher a opinião de outras pessoas que já fizeram esse curso, seja na internet, seja presencialmente. Se for ensino superior, pós-graduação, dá uma olhadinha nos sites das agências reguladoras, no caso do MEC, do CAPES, enfim, dá uma olhadinha para ver qual é a repercussão com a nota, né, que geralmente esse curso tem, e principalmente, entende com a instituição como se dá esse ambiente virtual, como que se dão as aulas, prova, se tem uma prova, tem um trabalho, tem vídeo, uma surpresa que os alunos às vezes têm é, não tem vídeo, eu achei que ia ser tudo em vídeo, não, é só texto, o texto não tem nenhuma imagem. Então, assim, entende primeiro, compara nas diferentes instituições, já que a gente tem tanta oferta, compara as metodologias de ensino, entende qual vai ser seu horário de estudos, não existe educação à distância sem tempo para estudar.
O seu tempo, você vai ter que existir o tempo para estudar, ainda não existe o ensino por telepatia, então você não tem o tempo de ir até a instituição, mas você necessariamente precisa entender que horário você vai conseguir fazer isso. Se é de noite, se é de manhã, se é de dia, se é sábado e domingo, se é domingo pela manhã, entendeu? Entendi. Olha a Sofia aí, gente. A Sofia aqui. Nívia, olha, muito obrigada pela sua participação na nossa live. Agradeço a todos os participantes. Obrigada, Ivanete, por sua participação ativa aqui na nossa live. Muito obrigada. Michele, muito obrigada. Vamos lá, eu sempre gosto de falar o nome das pessoas, que eu acho que todas elas são importantes, que vieram aqui nos prestigiar. Verdade. E ficaram até o final, né? Lídia... É porque Lídia... Não estou conseguindo ler. Estou seguindo, gente, estou ficando velho. Lidiane Valadão. Deixa eu ver mais. Lidiane? Isso. Samara. Sena Tatu. Diná, Valeta. Ana Paula, da Majoma Atelier. Quem mais? Muito obrigada, Samara Leite. Ana Lúcia Maciel, obrigada. Vamos ver. Se você ver mais gente aí, você vai falando, Nívia, também. Oi, aqui eu estou vendo Vanessa, Diná, Kátia, Naira. Obrigada, pessoal. Renata Augusto, Nana Canuto, Igor, Mari Viana, Eduarda Lima, Alice, Leonardo. Muito obrigada, gente, a todos vocês. Eu tenho um recadinho, só um momentinho, Nívia, não vamos despedir ainda não. Amanhã encerra a nossa sequência de lives do mês de março, é a última live do mês de março, com o tema carreira. Nós iremos falar sobre currículo, perfil no LinkedIn, competências que você precisa ter socioemocionais para poder se manter e ser inserido no mercado de trabalho. E na oportunidade também, né, a nossa palestrante, que será a Dina Gabi, né, que é mentora de carreira, estuda muito sobre isso, fez vários cursos e até mesmo cursos fora, estudando realmente esse assunto para dar orientações aqui para vocês. E ela vai estar sorteando 3 vagas para mentoria. Olha, Sofia, seja bem-vinda, Sofia. E ela vai estar fazendo esse sorteio. Tá bom, gente? Muito obrigada. Ótimo, obrigada. Obrigada, Nívia. Ó, um beijo. Um abraço, viu, pessoal, gente? Muito obrigada. Tchau, Sofia. Tchau, tchau, gente. Prazer te conhecer, Sofia. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada.